Sábado eu joguei War, cara. E eu descobri esse jogo que um amigo trouxe, né? E cara, é sensacional. É tão sensacional que eu baixei o aplicativo do War no celular pra ficar jogando quando tiver bastante tempo. Que às vezes uma partida pode durar 1h30, 2 horas. E cara, é muito divertido. E eu tinha um negócio lá, um objetivo, que era conquistar 24 territórios. E isso era bem o cão. Aí eu pensei, poxa, tenho que fortificar 24 territórios, mas só que eu tô muito disperso. Então eu posso ficar enfraquecido e perder. Então eu vou focar só no continente onde eu mais estou e vou ficar nele. Aí eu fiquei na África. Só que o problema é que a estratégia de ficar contido no War parece que não é boa, porque você conquista mais territórios, ou mais soldados quando tiver mais territórios. Mas eu fiquei até bem forte. Tanto que eu fui o segundo, sabe? Eu fui o segundo a cair. Não, quando eu digo o segundo, eu fui assim. O preto venceu no jogo, o preto. Mas se não fosse o preto, eu tava lá, no pódio. Sobrou eu, verde e branco. O preto decidiu deixar apenas um branco, mas só que aí eu percebi, como o cara lá falou, que não tem medalha de prata porque o objetivo não foi terminado. Entendeu? Não tem medalha de prata porque todos foram eliminados, na verdade. Foram todos eliminados. E ele conquistou o objetivo dele. Uma coisa que eu achei estranho depois, e quando eu tava vendo aqui no jogo, é que quando você conquista o seu objetivo, o jogo acaba. Não era pra ser uma conquista mundial, sabe? Era só mesmo, ele já podia ter parado, mas beleza, porque foi muito divertido. Então a estratégia ela foi boa, nem tanto. Eu tava muito forte, mas ao mesmo tempo tava nos mesmos lugares, né? Eu não tava querendo arriscar pra canto nenhum. Então, da próxima vez que tiver um jogo desse, com certeza eu vou melhorar. Tava muito bom, pelo amor, cara. E outra coisa, sabe uma vitamina chamada Guaraná? Excelente também e muito saudável. Muito saudável. Muito gostosa também essa vitamina. Tá. O vídeo de hoje... Opa! São os 3 cadernos. É muito caderno, meu amigo. Muito caderno. Aí, ó, abaixa. Coloca aqui, ó. Abaixa de novo, já tá todo mundo caindo. Tá, bora lá. Eu fiz uma afirmação de que eu leria. Qual é o nome daquela coisa lá? A luta pelo direito. Acreditas que nem caiu na prova? Só caiu um exercício do Iheren qual o nome? Qual o nome que se dá no questionário? Ah, mas então quer dizer que você ficou... Você achou a leitura inútil? A leitura não é inútil. Não é inútil. Ela ajuda em algo? Com certeza ajuda, isso você não tenha dúvida. Mas o problema é que era um livro considerável para um tempo não tão considerável assim, né? Então fica assim, meio pensando, e se eu tivesse lido tudo, né? Teria perdido muito mais tempo. Então a gente tem que dar graças a Deus, olha, não li tudo e tô aqui salvo, né? Então, é isso aí, cara. Não tem muita coisa a ser dita além. Ó, nesses cadernos aqui eu escrevo. Esse aqui, deixa eu ver, é 2,30, ó, baratíssimo. 4,20. Tô pagando R$3 por causa do arame e o resto por causa da capa e dos papéis. Aquele ali, esse aqui é de matéria da escola, 2,30. Tá cheio, recheado de questões.
E eu me tornei o tipo de pessoa que não fica colocando assim. Eu acabo com toda uma página escrita e encho toda ela atrás de novo. Não. Quando ela chega num limite assim, acabo com ela e vou para outra página. Entende? Para não ficar um negócio todo, sei lá, maluco. Porque esse que é o problema dos cadernos que eu fazia. Eles estão malucos. Cheios de cores. Parece que foram escritos com arco-íris. E ficou muito confuso às vezes de procurar alguma coisa. Esses aqui são mais objetivos. Ó, deixa eu dar um exemplo aqui. Bem aqui o exemplo, deixa eu ver. Ó, tá vendo? Terminei aqui. Aí, ó. Isso aqui é coisa para escrever. Isso aqui é para fazer história, ó. Fazer história. Tá todo vazio ainda, mas tem bastante folha para passar o tempo. Isso aqui é o que eu mais gosto, porque é aqui que eu faço os plágios da Marvel e da DC. É plágio, tudo plágio. Mas é engraçado. Tudo é engraçado. Agora, voltando para a parte que pode estressar alguns, vamos ver a luta pelo direito de Rudolf von Hering. A defesa do direito é um dever para com a sociedade. 69 até a página 123. É muita estrada pelo caminho. Eu não disse que ia fazer um audiobook do Hering. Pois é, eu vou terminar. E da feita para terminar, você não vai precisar nem mais comprar esse livro. É só ouvir os áudios aqui, tá? Isso aqui é que nem um podcast. Raramente você vai ter que ver alguma coisa. Você não tem que ver quase nada aqui. Só ouvir. Você pode deitar na sua cama, sentar no sofá, fazer o que você quiser, ouvindo isso aqui, sem problema algum. Só foi esse negócio de expor os cadernos, se você não se importar, ó. Continua sendo podcast. Então bora lá. Ou audiobook. Eu acho que é mais audiobook isso aqui. Bora lá. E já. Para justificar esta proposição, sou obrigado a examinar um pouco mais de perto a relação do direito no sentido objetivo com o direito no sentido subjetivo. Em que consiste essa relação? Creio reproduzir fielmente a ideia corrente dizendo em que o primeiro forma a condição do segundo. Não existe direito concreto, senão onde existirem condições pelas quais a regra jurídica abstrata consolida a existência desse direito. Eis aqui tudo que a teoria dominante encontra para nos dizer. Deixa eu contar um negócio aqui. São quantas folhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 folhas, então vamos até a 7ª folha, né? 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Mas esta teoria despreza completamente um lado da questão. Preocupa-se exclusivamente com a dependência do direito concreto em face do direito abstrato. Perde de vista uma semelhante relação de dependência existe igualmente no sentido perfeitamente oposto. Odeio quando tem esse problema de digitação, cara. De dependência, tem uma relação perde de vista que existe uma relação de dependência igualmente no sentido perfeitamente oposto. O cara tava bebendo cachaça e não tava... não, seria bem pior, né? Então, não bora exagerar, não. Tá. O direito concreto não recebe somente a vida e a força do direito abstrato, mas devolve-lhes por sua vez. Devolve-lhes, olha lá. Esse Hering, hein? Eu tô brincando, essa tradução. Eu vou saber alemão? Vou, né, cara? A essência do direito é a realização prática.
Uma regra do direito que jamais foi realizada, ou que deixou de o ser, não merece mais este nome, transformou-se numa rodagem inerte, que não faz mais trabalho algum no mecanismo do direito, e que se pode retirar sem que disso resulte a menor transformação. Esta proposição é verdadeira, sem exceção alguma, em todos os ramos do direito público, como do direito criminal ou privado, e o direito romano sancionou-a expressamente, reconhecendo-a desuetudo como causa de abolição das leis. Daí resulta a perda dos direitos concretos como consequência do uso não prolongado. Ora, ao passo que a realização jurídica do direito público e do direito criminal se tornou um dever das autoridades públicas, a realização do direito privado foi restringida à forma de um direito dos particulares, isto é, exclusivamente abandonada à sua iniciativa e à sua espontaneidade. No primeiro caso, é preciso, para a realização jurídica da lei, que as autoridades e os funcionários do Estado cumpram o seu dever. No segundo caso, é preciso que os particulares defendam o seu direito. Se num caso, por ignorância, por preguiça ou por covardia, estes últimos ficam constantemente, geralmente inativos à regra de direito, encontra-se, de fato, paralisada. Podemos, portanto, dizer a realidade, a força prática das regras do direito privado revela-se na defesa dos direitos concretos, e por um lado, esses últimos recebem a vida da lei, por outro lado, restituem-la por sua vez. A relação entre direito objetivo ou abstrato com os direitos subjetivos ou concretos lembra a circulação do sangue, cuja corrente parte do coração para lhe voltar. A realização dos princípios de direito público depende da fidelidade dos funcionários no cumprimento de seus deveres, das regras do direito privado, da eficácia dos motivos que levam o interessado a defender o seu direito, o seu interesse e seu sentimento jurídico. Se estas forças motrizes recusam os seus serviços, se o sentimento jurídico é débil e embotado, e se o interesse não tem poder suficiente para vencer a preguiça, a aversão contra as questões, o medo dos processos, resulta simplesmente que a regra do direito não é aplicada. Que importa? Objetar-me-ão não é próprio interessado ou único a sofrer, mas eu invoco o exemplo de que, por mais uma vez me servir, a fuga de um só do campo de batalha. Quando 1000 homens têm de dar combate, o desaparecimento de um só pode passar despercebido, mas quando 100 dentre eles abandonam a bandeira, a posição daqueles que ficam fiéis torna-se cada vez mais crítica. Todo o peso da luta recai sobre eles exclusivamente. Este exemplo mostra exatamente, segundo eu creio, o verdadeiro estado das coisas. Velho. Em matéria de direito privado, há igualmente uma luta contra a injustiça. Uma luta comum a toda nação, na qual todos devem ficar firmemente unidos Aqui, igualmente, aquele que foge comete uma traição contra a causa comum, porque aumenta a força do inimigo, fazendo-lhe aumentar sua segurança e sua audácia. Quando o arbítrio e a ilegalidade se aventuram audaciosamente a levantar a cabeça, é sempre um sinal certo de que aqueles que tinham por missão defender a lei não cumpriram seus deveres. Ora, em direito privado, cada um na sua posição tem a missão de defender a lei, cada um na sua esfera é chamado para ser o guarda executor da lei. O direito concreto que lhe compete pode conceber-se como uma autorização que lhe é outorgada pelo Estado, de entrar na lição pela lei e de repelir a injustiça no limite da esfera dos seus interesses. É uma missão condicional e especial, diferente da missão geral e sem condições, que incumbe
aos funcionários. Quando defende seu direito, defende também a esfera estreita deste direito, todo direito. O interesse e as consequências de seu ato dilatam-se, portanto, muito para lá da sua pessoa. O interesse geral a que então se liga não é somente o interesse ideal de defender a autoridade e a majestade da lei, mas um interesse muito real, muito prático, que em todos se manifesta e todos também compreendem. Mesmo aqueles que daquele primeiro interesse não têm a menor inteligência, em que a ordem estabelecida da vida social, na qual cada um, pela sua parte interessado, seja assegurada e mantida. Desde que o patrão não se envolva nunca a aplicar regulamentos de trabalho, desde que o credor não decida-se nunca penhorar o seu devedor, e que o público que merca se não atreva a exigir pesos exatos e a observância das taxas. Não é somente a autoridade ideal da lei que está comprometida, mas é a ordem real da vida civil que está comprometida. E será então difícil dizer até onde poderão chegar as consequências funestas. Quem sabe se todo o sistema do crédito se não encontrará atingido, porque então, quando deveria contar com questões e contestações para realizar o meu direito evidente, procurarei de preferência evitá-las. O meu capital seguirá o caminho do estrangeiro, e eu comprarei as minhas mercadorias ao estrangeiro, primeiro do que aos nacionais. Deixa eu só ver um negócio aqui. 2 que foram, faltam só 5. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Em idênticas circunstâncias, a sorte daqueles que têm a coragem de efetivar a aplicação da lei torna-se um verdadeiro martírio. O enérgico sentimento do direito que não lhe permite ceder o lugar ao arbítrio transforma-se para eles uma verdadeira maldição. Ai, velho demais com essas coisas. Sério mesmo. Não, mentira, é brincadeira. Só tenho que parar de ficar perto da chuva. Saiu alguma coisa? Não saiu nada. Achei que enchendo o saco lá dentro. Abandonados de todos os que eram os seus aliados naturais, ficam isolados em presenças da ilegalidade. Secundada pela apatia e covardia gerais, e quando a custa de rudes sacrifícios, têm conseguido ao menos a satisfação de haverem ficado fiéis a eles próprios. Não recolhem regularmente em vez de reconhecimento, mais do que zombarias e desprezo. A responsabilidade de tais estados de coisas não recai sobre a parte da população que infringe a lei, mas sobre a que não tem coragem de a defender. Não se deverá então acusar a injustiça por infringir o direito, mas por consentirem pacientemente que eu infringe a injustiça. E se eu tivesse de apreciar, segundo a sua importância para as relações, as duas máximas, nunca façais uma injustiça e nunca sofrais uma injustiça. Apresentaria como primeira regra, nunca sofrais injustiça, e como segunda, nunca pratiqueis. Com efeito, se considerarmos o homem tal como ele é realmente, a certeza de bater contra uma resistência firme e resoluta da parte do interessado dissuadi-lo-á mais facilmente de cometer uma injustiça do que uma disposição da lei, que, abstraindo do referido obstáculo, não possui, no fundo, mais do que a força de um simples princípio de moral. Será um exagero dizer agora que sustentar que a defesa do direito concreto atacado não é somente um dever do interessado para conseguir mesmo, mas também um dever para com a sociedade? Se é verdade, como tenho explicado, que no seu direito ele defende ao mesmo tempo a lei e na lei a ordem indispensável da comunidade, quem contestará que esta defesa lhe compete como um dever para com a sociedade?
Se este pode chamá-lo a marchar contra o inimigo, expondo o corpo e a vida, se cada um tem o dever de defender contra estrangeiros e interesses comuns, não será tudo isto verdadeiro também para o interior, e não deverão todos os homens razoáveis e corajosos reunir-se e harmonizar-se solidariamente contra o inimigo interior da mesma forma que contra o inimigo exterior? E se na luta contra o estrangeiro uma fuga covarde é uma traição à causa comum, poderemos nós dizer que, na hipótese presente, seja coisa diferente? O direito e a justiça só prosperam num país quando o juiz está todos os dias preparado no tribunal, e quando a polícia vela por meio de seus agentes, mas cada um deve contribuir pela sua parte para essa obra. Todos aqueles que fruem os benefícios do direito devem também contribuir pela sua parte para sustentar o poder e a autoridade da lei. Em resumo, cada qual é um lutador nato pelo direito no interesse da sociedade. Inútil é fazer ressaltar quando, por esta concepção, se encontra nobilitada a missão do particular, relativamente à defesa de seu direito. Tal concepção substitui a atitude puramente egoísta e receptiva, em face da lei, tal como a nossa teoria atual ensina, por uma relação de reciprocidade, na qual o interessado restitui em toda a sua amplitude o serviço que a lei lhe presta. Reconhecendo-lhe a missão de cooperar numa grandiosa tarefa nacional, e pouco importa que ele próprio, como tal, a conceba, porque o que existe de grande e de elevado na ordem moral do mundo é precisamente que não há que contar só com os serviços daqueles que os compreendem, mas que ela possui meios eficazes, em enorme quantidade para forçar a cooperação nessa ordem, sem o saber, sem querer, ou querer, né? Até aqueles que não compreendem os seus mandamentos. Para forçar os homens ao casamento, move-se relativamente a um, o mais nobre de todos os impulsos humanos, a outro, os grosseiros apetites dos sentidos, a um terceiro, o amor das suas comodidades, e a um quarto, a ambição. Mas todos estes motivos conduzem ao casamento. Também na luta pelo direito, embora um seja impelido pelo mais prosaico interesse, outro pela dor de uma sofrida injustiça, um terceiro pelo sentimento do dever ou pela ideia do direito, não deixam todos eles de dar a mão para trabalhar numa obra comum, a luta contra o arbítrio. Aqui atingimos o ponto culminante, ideal da luta pelo direito, partindo do motivo vulgar do interesse, elevando-nos a ponto de vista da conservação moral da pessoa, para atingir, afinal, o da cooperação do indivíduo na obra comum da realização da ideia do direito. No meu direito, compreende-se todo o direito que é violado e contestado. É esse que é defendido, sustentado e restabelecido, que elevada importância adquire, assim, a luta do indivíduo pelo seu direito. É quando existe este interesse ideal, porque, em geral, está acima da baixa região do puro individualismo, dos interesses, dos intentos egoístas e das paixões pessoais, nos quais o ignorante vê os únicos determinantes da luta pelo direito. Mas este ideal, disse-á, está colocado tão alto que não é perceptível senão para a filosofia do direito. Ninguém sustenta o processo por amor à ideia do direito. Para refutar tal asserção, poderia recorrer ao direito romano, onde a realidade efetiva deste sentimento ideal recebeu a mais clara expressão na instituição das ações populares. Mas seríamos injustos para com... Ai, fala demais, mano. Tu é doido. O presente, se quiséssemos, contestar-lhe este sentimento ideal. Todo um homem que sente alguma indignação, alguma cólera imoral, uma cólera moral à vista da violência feita ao direito pelo despotismo, possui incontestavelmente este sentimento, porque, enquanto no sentimento que provoca a lesão do direito, quando nós próprios a sofremos, se mistura um motivo egoísta, o sentimento que um estranho sente tem a sua base exclusiva na força moral da reza moral enérgica contra a ultraje ao direito.
o testemunho mais belo e mais elevado que de si pode dar o sentimento jurídico. É um fenômeno moral tão atraente e tão fecundo para o psicólogo como para o poeta. Sabe-se com efeito que precisamente os temperamentos mais doces, eu ia falar dóceis, e mais pacíficos têm então arrebatamentos de paixão, a que são em todos os outros casos absolutamente alheios, prova de que são atingidos no que tem mais de mais nobre, na sua íntima essência. É o fenômeno de tempestade no mundo moral. É sublime, majestoso nas suas formas, pela instantaneidade, impetuosidade, intensidade da sua manifestação, pelo poder desta força moral, que, semelhante a um furacão ou os elementos em fúria, se desencadeia e derruba todo o que encontra na sua frente, mas cujos efeitos benéficos e purificadores produzem para o indivíduo, assim como para o mundo, uma aberta na atmosfera moral. Mas se a força limitada do indivíduo se despedaça de encontro a instituições que fornecem ao despotismo o apoio que recusam ao direito, então a tempestade instala sobre o seu próprio responsável, a quem fica reservada a sorte do criminoso lesado no seu sentimento jurídico, a que me referirei bastas vezes, ou a sorte não menos trágica do homem que sente constantemente no coração a aguilhada da injustiça, aguentada por impotência, e pouco a pouco vai perdendo a vida moral e a fé no direito. É assim que começa a raiva, a febre, que torna homens bons cruéis. Admito que o sentimento ideal do homem que se ressente mais vivamente do ultraje e do insulto à ideia do direito de que a lesão pessoal, e que sem interesse pessoal algum se faz campeão do direito oprimido como se fosse o seu próprio, forma um privilégio das naturezas de elite. O homem do sentimento frio e incapaz de todo o impulso ideal tem, no entanto, a inteligência plena da relação que estabelecia entre o direito concreto e a lei, que resumi nesta proposição: o meu direito é o direito. No meu direito está o direito que é lesado e defendido. É na aparência de um paradoxo, mas na verdade, em todo caso, o que dizer-se que é precisamente o jurista que esta concepção é menos familiar. A lei, segundo a ideia do jurista, não tem absolutamente nada com a luta pelo direito concreto. Não é pela lei abstrata que se prossegue com pertinácia na luta, mas pela sua encarnação em um direito concreto, de certa maneira pela fotografia em que a lei está fixada, mas na qual não é imediatamente atingida. Reconheço a necessidade técnica e jurídica desta ideia, mas esta concepção não deve impedir-nos de reconhecer a legitimidade da concepção oposta, que, colocando na mesma linha a lei e o direito concreto, vê numa violação deste um ataque àquela. Para todo espírito sem juízo antecipado, esta última concepção é infinitamente mais exata do que a primeira. A melhor prova disso é a expressão que na linguagem recebeu. Entre nós, o litigante invoca a lei e o direito. O romano apelidava a ação legis actio. A própria lei está em foco. De discuti-la é que afinal se trata numa hipótese particular. Essa ideia é a de mais alta importância, especialmente para a compreensão do processo antigo das leis actiones. Actiones ou actiones, não sei. À luz desta ideia, a luta pelo direito é, por consequência, ao mesmo tempo, uma luta pela lei. Não se trata, pois, somente no debate do interesse do sujeito de uma relação isolada em que a lei está incorporada, de uma fotografia, como há pouco disse, na qual fosse apanhado e fixado um reflexo fugitivo da lei, e que se pode inutilizar e destruir sem atingir a própria lei. Mas é esta que é ultrajada, calcada aos pés.
calcado aos pés, deve então defender-se, ou não é mais do que uma palavra vã, como direito, pois do interessado é a própria palavra que se desmorona e perece. Assim me expliquei que esta concepção invocada para resumir a solidariedade da lei do direito concreto contém expressão real da relação surpreendida no mais íntimo da sua essência. Apesar de tudo, esta relação não é tão oculta que não seja inteligível, mesmo para os egoístas, inacessível a toda concepção elevada. Há mais ainda, o egoísta tem talvez para descobrir olhar mais penetrante porque seu interesse está inteiro estado como aliado na luta, sem o saber e sem o querer. Então encontra-se elevado acima de si próprio e do seu direito, até aquela altura ideal onde o interessado se torna o defensor da lei. A verdade é sempre verdade, mesmo quando o indivíduo a não reconhece nem a defende, senão sob ponto de vista estreito de seu próprio interesse. O ódio e a vingança levam Shylock à presença do tribunal para cortar uma libra de carne do corpo de Antônio, mas as palavras que o poeta lhe faz exclamar são tão verdadeiras na sua boca como o seriam na outra. É a linguagem de que usará sempre, em todos os lugares e em todos os tempos, o sentimento do direito violado. Exprime uma força inabalável da convicção de que o direito deve subsistir como direito, e nela põe o entusiasmo e a ênfase de um homem que tem a consciência plena de que o objeto por amor da qual se luta se trata não somente de sua pessoa, mas da lei. Assim é que Shakespeare lhe faz dizer: a libra de carne que pretendo, comprei-a bem cara, é minha e quero tê-la. Se me recusas, ai das vossas leis. O direito de Veneza está sem força, eu invoco a lei. A meu favor está no meu título. Why are you doing this? Mr. Doctor, it's strange. Maybe. Who am I to judge? É o cara que tem medo do mimimi, né? É o vilão que tem medo do mimimi. Eu invoco a lei. Nestas 4 palavras, o poeta indicou a relação do direito subjetivo com o direito objetivo e a importância da luta pelo direito, mas justamente do que teria podido fazê-lo algum filósofo do direito. Porque estas 4 palavras, a pretensão de Shylock, transforma-se num lance na questão do direito de Veneza. Com a figura deste homem se torna poderosa e gigantesca quando pronuncia estas palavras. Já não é o judeu quem reclama a sua libra de carne, é a própria lei de Veneza que bate à porta do tribunal, porque o seu direito e o direito de Veneza são um só. No seu direito é o direito de Veneza que se desmorona, e quando ele próprio tomba sob o peso da sentença que com um miserável escárnio sofisma o seu direito, no momento em que, perseguido com insultos cruéis, aniquilado, desalentado, curva os joelhos a tremer, quem poderá resistir ao sentimento e à ideia de que o direito de Veneza é que foi humilhado, e de que não é o judeu Shylock que se roja fora do pretório, mas a figura típica do judeu da Idade Média, dessa pátria da sociedade que em vão reclamava a justiça. O aspecto violentamente trágico da sua sorte assenta não sobre o que o direito lhe recusou, mas sobre o fato de este judeu na Idade Média ter fé no direito como em Cristo, uma fé inquebrantável, que nada pode desvanecer e que o próprio juiz entretém, que como um trovão sobre si a catástrofe, que arranca a sua ilusão e lhe ensina que não é mais do que um judeu desprezado da Idade Média, quem se reconhece todos os direitos para depois defraudar e iludir. A imagem de Shylock recorda-se uma que não é
nem menos história, nem menos poética, a de Michael Kohlhaas, eu acho, que Henry von Kleist representou com uma tão impressionante verdade no romance publicado com aquele título. Shylock retira-se aniquilado e completamente abatido na energia. Submete-se sem resistência à decisão do juiz. Michael Kohlhaas procede diversamente. Quando tem esgotado todos os meios de recuperar o seu direito, indignamente desprezado, quando um ato de criminosa justiça de gabinete que obstruiu as vias legais e a justiça está até no seu mais alto representante, o príncipe soberano, colocado no lado da injustiça, sucumbindo a uma dor infinita pelo crime que contra ele, em sua convicção, cometeram, grita então: antes de ser um cão do que um homem, se assim me calçam os pés. Desde esse momento, toma energicamente uma resolução. Aquele que me recusa a proteção das leis, coloca-me entre os selvagens do deserto e põe-me na mão a clava que servirá para me proteger. Arranca a justiça venal e o seu gládio manchado e brande-o de maneira tão perigosa que o temor e o assombro se propagam até longe por todo o país. O Estado carcomido é abalado nos seus fundamentos e o príncipe treme sobre o trono. Mas não é o sentimento selvagem da vingança que o anima. Não se torna facínora e assassino como Carmur, que queria fazer retinir em toda a natureza o grito da revolta para conduzir ao combate contra a raça, as hienas, o ar, a terra e o mar, que pela convicção do seu direito violado declara guerra à humanidade inteira. Não uma ideia moral que o impede, a ideia de que como as suas forças recebeu a face do mundo o dever de diligenciar, obter satisfação para a lesão sofrida e de garantir os seus concidadãos contra lesões futuras. A este dever tudo sacrifica: a felicidade da família, o seu nome honrado, os seus bens, o seu corpo, a própria vida, enfim. Mas não se lança numa guerra de extermínio sem fim, não quer atingir senão o culpado e aqueles que com ele fazem causa comum. E quando está em perspectiva de recuperar o seu direito, depõe voluntariamente as armas. Mas como se este envolvesse sido escolhido para mostrar pelo exemplo a que grau de ignorância podiam descer nessa época a ilegalidade e a infâmia, violam-lhe o salvo-conduto que lhe havia sido dado. Renuncia à anistia e acaba a vida sob o cadastro falso. Antes de morrer, no entanto, recuperou seu direito e a ideia de que não lutou em vão, que restabeleceu o direito com honra e que sustentou a sua dignidade de homem, eleva-lhe o coração muito acima dos favores da morte. Reconciliado consigo próprio, com o povo e com Deus, abandona-lhe com a resignação e de bom grado ao carrasco. Quantas reflexões não devem provocar este drama jurídico? Um homem honesto e bondoso, cheio de amor pela família, cândido como uma criança, toma-se um Átila, destruindo pelo ferro e pelo fogo o esconderijo onde se refugiou o inimigo. E de onde provém esta transformação? Nasce precisamente dessa qualidade que o torna moralmente tão superior aos inimigos, que em todo caso triunfam sobre ele. Vem da sua falta estima pelo direito, da sua fé na santidade do direito, da força e de ação do seu sentimento jurídico absolutamente justo em são. Eis o aspecto trágico e profundamente comovente do seu fado. Seu fado, né? É seu fardo, acredito eu. Eu vou parar por aqui que já tá gigante.